a nossa mensagem de hoje, ela se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Glória a Deus. E o tema da nossa reflexão nesta manhã é o julgamento de Paulo. Glória a Deus. Nesta manhã, a mensagem de hoje, ela vai nos falar da vida de um grande mártir da igreja de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Deus nos traz uma mensagem missionária nesta manhã, pautada na renúncia e no sofrimento do apóstolo Paulo. Nós vamos falar do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que nós observamos que ele fala do início da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Ele também fala da ação direta do Espírito Santo na igreja. Aleluia. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele realizou 3 viagens missionárias. Ele tem em toda a sua trajetória um histórico de transformação. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele tinha formação acadêmica. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, e ele também possuía cidadania romana. Até que um dia, a Bíblia nos diz que ele saiu para prender os cristãos em Damasco, e nesta trajetória dele, ele se encontrou com Jesus Cristo. Ele encontrou Jesus em uma visão. Após um tremendo clarão no céu, Jesus falou para ele. Está escrito lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 5. Aquela voz bradou repentina para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele bradou: quem és, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Aí Jesus disse para ele: duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Jesus naquele momento estava escolhendo o apóstolo Paulo para viver uma trajetória de dedicação, uma trajetória de renúncia de vida, de entrega. Ao lado dele, o Evangelho ainda busca pessoas disponíveis. O Evangelho ainda busca corações que o amam, que o desejam, que estão dispostos a renunciar ao mundo e viver uma vida com o Senhor Jesus. Jesus ainda procura estas pessoas, porque o Evangelho, o intuito maior é a transformação. Nós vamos ver que Paulo, ele teve uma vida de perseguições até ele chegar o seu grande julgamento. Aleluia. As perseguições, elas iam ser constantes em sua vida.
depois da sua conversão no caminho de Damasco, aquele que perseguia os cristãos, agora iria ser perseguido. A Bíblia nos diz que ele saiu da cidade de Damasco dentro de um cesto para não ser morto. Agora ele iria levar em seu corpo as marcas de Cristo. Segundo Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele foi preso diversas vezes por causa do Evangelho de Cristo. Na sua segunda viagem missionária, em companhia de Silas, o seu parceiro de missão, ele foi preso em Filipos por libertar uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e dava lucro para o seu senhor. Quando Paulo entra na cidade de Filipe, ele depara com uma mulher que todos a procuravam porque ela tinha um espírito de adivinhação. E havia uma pessoa que tinha lucro com aquela mulher, e toda vez que Paulo passava, ela apontava para Paulo e dizia: lá vai um grande homem de Deus. Uma certa vez Paulo se perturbou com o elogio daquela mulher. Paulo percebeu que o que estava nela era maligno. Paulo foi até lá e repreendeu aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela mulher. E a população se revoltou contra ele. O senhor daquela mulher ficou indignado. Ele causou o maior alvoroço. Aí ele foi preso. Levaram Paulo e Silas para a prisão. E a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam na prisão, cantando, orando, glorificando a Deus, a Bíblia nos diz que Deus mandou um terremoto e rebentou as paredes daquela prisão. Aleluia! E aquele carcereiro que estava guardando aqueles presos, olhando a prisão destruída, ele ficou em pânico. Ele olhou, ele pegou, tirou a sua espada e iria se matar. E Paulo disse: não te faça mal nenhum, porque nós estamos aqui. Aí ele olhou para Paulo e disse: o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo imediatamente disse, lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Glória! Depois de muito tempo, o apóstolo Paulo seria preso a segunda vez. Paulo estava na cidade de Éfeso, falando da necessidade de viver em Cristo. Paulo estava explicando que ele agora era prisioneiro de Cristo, que não importava por onde ele andava, não importava se ele estivesse preso ou livre, não importava. O importante agora era cavalgar naquilo que era para ele a glória da sua vida, que era servir Jesus. Paulo chegaria à cidade de Jerusalém, e lá em Jerusalém Paulo iria ser preso. Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 24. Ele era tão conformado com o Evangelho de Cristo, a sua convicção era perfeita diante de Jesus. Ele não se importava. Aí ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para dar testemunho da graça de Deus. Olha Paulo vivendo o seu ministério, a sua trajetória, o amor de Cristo que tinha transformado a sua vida. Aí ele diz, no capítulo 21 de Atos, no versículo 13: porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo amor de Cristo. O Espírito Santo havia revelado para ele que quando ele chegasse em Jerusalém, ele iria ser preso. Aí ele diz, eu estou pronto, não só a ser preso, mas também a morrer pelo amor de Cristo. Paulo se aproximava do seu julgamento. É a renúncia da vida de quem quer servir a Cristo. Parece que o mundo não está disposto a pagar o preço desta renúncia. Parece que as pessoas só querem viver num bem bom. Parece que tudo que o mundo oferece, as pessoas acham tão bom que não estão dispostos a deixar pelo amor de Jesus Cristo. As concupiscências do mundo, elas nos separam de Deus, ela nos afasta da comunhão. Você tem que pensar nisso. Bendito seja o nome de Jesus. Paulo foi levado diante do governador Festo. Ele havia sido preso por causa do Evangelho. Paulo havia sido preso porque ele falava da ressurreição de Cristo. Ele anunciava agora uma nova doutrina e falava da ressurreição. E prenderam ele. O povo ainda resistia a Paulo. O mundo também não mudou muita coisa. O mundo ainda resiste à pregação do Evangelho. Ainda resiste à salvação em Cristo. O mundo ainda não se rendeu à doutrina da salvação, que muitos acham muito dura. Muitos ainda não estão dispostos a aceitá-la. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina a viver uma vida em Cristo de renúncia. Paulo apela para o imperador César. Atos capítulo 25, versículo 12. Então, tendo falado Festo, o governador, com o conselho, ele diz para Paulo: tu apelaste para César, pois para César tu irás. Paulo era cidadão romano e tinha por direito ir para o Supremo Tribunal do imperador de Roma. Do ponto de vista humano, era o único recurso que restava para o apóstolo Paulo. Mas pelo propósito de Deus, Paulo apela para o imperador. Mas era propósito de Deus que ele fosse levado para Roma, porque lá em Roma ele iria testemunhar de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Paulo iria ser julgado por Agripa. O rei Agripa foi visitar com a sua irmã Berenice. Eles estavam em visita a Festo. Foram fazer uma visita para Festo em Cesareia. Aí Festo aproveitou para colocar o caso do apóstolo Paulo diante do rei, que estava sendo julgado somente por pregar a Jesus Cristo, somente por anunciar
a ressurreição dos mortos. E o rei Agripa resolveu ouvir Paulo, manifestou o desejo nele de ouvir Paulo. Atos capítulo 26, Agripa disse a Paulo: permita-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão à sua defesa, aí Paulo falou. Lá em Atos 26, capítulo 5, ele disse: sobre a severidade da religião, ele era fariseu. Ele começa o seu discurso dizendo que sobre a severidade da religião, ele era fariseu. Ele estava dizendo que ele era um homem mau, que ele não acreditava antes na doutrina da salvação. Paulo estava demonstrando diante do rei Agripa que por ele ser antes um fariseu, ele era incrédulo. Aleluia. Ele começa a falar dos seus atos criminosos praticados contra os cristãos. Ele começa a falar de toda a maldade. Ele começa a dizer quem ele era. E nós podemos ver o poder transformador de Cristo. Muitas pessoas, quando ver alguém testemunhar daquilo que era, começa a desdenhar daquela pessoa. Mas eu quero te dizer uma coisa: o poder do sangue de Jesus Cristo, ele é transformador. Aleluia. Paulo dizia para Agripa: Agripa, eu era mau, eu era perverso, eu matava os cristãos. Agora ele vai contar a história do que Jesus fez na vida dele. É o poder transformador de Jesus Cristo. É o poder de uma nova vida que somente Jesus, ele pode nos oferecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí ele diz para Agripa: agora, ó rei, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, eu aqui estou sendo julgado. Você já prestou atenção que quando você decide mudar, as pessoas te olham e te julgam? É isso aí. Paulo estava diante do rei Agripa, agora professando o nome de Cristo. Olha, o rei olhava para ele, sabendo da vida do apóstolo, sabendo quem ele era, um homem intelectual, instruído aos pés de Gamaliel. E agora ele estava dizendo ali que ele era discípulo de Jesus, estava falando de ressurreição dos mortos. Muitas pessoas não aceitam isso, não aceitam mudanças, mas Jesus Cristo, ele é o transformador de nossas vidas. Paulo falava da promessa do Messias, a promessa de Jesus, que foi anunciada por Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. É a promessa que agora falava dentro de Paulo. Ressuscitou nele um novo homem, porque Jesus faz isso conosco. Ele nos transforma, ele nos liberta. E agora, transformado pelo poder de Cristo. Você tem que crer nisso, no poder transformador de Jesus. E era por causa desta doutrina que Paulo estava preso
Ele disse para Agripa: rei, é incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Ele era incrédulo e ele estava preso por causa desta doutrina. Aí ele diz: olha, rei, olha o que ele diz do julgamento dele. Ele começa a se explicar diante do rei Agripa. Ele diz: olha, rei, havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encarcerei muitos cristãos na prisão e os matava. Era o velho homem. Ele começava a contar a história dele diante do rei Agripa. É muito lindo quando nós falamos de transformação, quando nós começamos a testemunhar do que Cristo Ele fez e faz em nossas vidas. Aí lá no versículo 13 ele diz: ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho de Damasco, quando uma grande luz raiou no céu, e esta luz, ó rei, ela excedia o clarão do sol ao meio-dia, e aquela claridade me envolveu. Aleluia. Aí ele diz, Jesus diz para Paulo: levanta-te, olha o renascimento, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas as quais te aparecerei ainda. Paulo estava no chão, caído por aquele clarão, mas agora transformado. A Bíblia diz que aquele clarão foi tão intenso que cegou o apóstolo Paulo. Ele ficou cego, e Jesus disse assim: levanta-te, meu filho, eu te apareci para te pôr por ministro, para que tu sejas testemunha daquilo que eu fiz e daquilo que eu vou fazer. Aí ele continua e diz: para abrires os olhos das trevas e converteres a luz, para converter do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados. Aleluia. Paulo mostrava para Agripa a importância do seu chamado. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Agora ele dizia diante de Agripa: olha, Agripa, por causa do testemunho de Jesus Cristo, porque eu testifiquei sobre a sua vida, os judeus me pegaram e agora eles querem matar-me. Aleluia. Aí Paulo diz: alcançando o socorro de Deus, eu estou vivo. Glória. Estou dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram do que ia acontecer. Sabe por que Paulo falava isso? Porque o evangelho é muito simples. Ele diz: olha, eu estava preso porque eu anunciava a ressurreição de Cristo. É como se ele dissesse: ó rei Agripa, mas eu anunciei algo tão simples. Eu anunciei o que Jesus Cristo ele fez na minha vida. Aleluia. E agora importa que eu anuncie a grandes e pequenos que Jesus Cristo ele é Senhor, que Jesus Cristo
deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciar a luz a estes povos. Aí acontece algo inusitado nesse julgamento. Depois de toda a explicação do apóstolo Paulo, depois dele explicar que ele estava sendo vituperado e preso por causa do amor de Cristo e por todo o testemunho que ele deu diante de Festo e de Agripa o rei, aí o governador Festo se sente incomodado. Aí ele levanta em alta voz, ele interrompe o interrogatório e diz: Paulo, tu estás louco? As muitas letras te fazem delirar. Sabe por que Festo falou isso de Paulo? Achou que ele estava louco por causa do testemunho de Cristo. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem é loucura. Sabe por quê? Porque ele conhecia a vida do apóstolo Paulo antes. Era um homem inteligente, rico, bem posicionado, um homem severo. E agora ele estava ali feito um maltrapilho diante do governador, testemunhando de algo que eles achavam que não era verdadeiro. E ele disse: Paulo, tu estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo não estava louco. Aí Paulo responde para ele: eu não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de sã juízo. Aleluia. Ele disse: olha, Festo, eu não estou delirando, eu estou no meu juízo perfeito. Eu apenas testifico de Cristo, que muda, que transforma, que vivifica, que dá uma nova vida. Aí Paulo diz para o rei Agripa, Paulo nota a incredulidade do rei Agripa e diz: crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Aí Paulo diz: bem sei que tu crês. Paulo foi um pouco irônico com o rei Agripa, porque ele sabia da incredulidade dele. E é isso que tem afastado as pessoas de Cristo. O mundo moderno, com a sua beleza, tem encantado e fascinado o coração do homem. A tecnologia atual, que deixa o homem ocupado o tempo todo, ela tem tornado o homem incrédulo diante do Senhor. Tem fechado os olhos. Milhares estão morrendo sem entender, porque não querem abrir os olhos para a sã doutrina, porque não querem deixar a incredulidade sair de dentro dos seus corações. Aí Agripa olha para Paulo e diz: olha, Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Agripa diz para Paulo: por pouco. O testemunho de Paulo era muito pouco para ele. O testemunho da cruz era muito pouco para aquele rei, para que ele entendesse agora a transformação do apóstolo Paulo. Ele disse: Paulo, por pouco tu me persuades a ser cristão. É isso que acontece hoje.
A história da cruz está sendo pouca. Muitos estão olhando para a cruz e não estão mais desejando a verdadeira essência de Jesus Cristo nas suas vidas. O Evangelho tem se tornado pouco para muitas pessoas. Nós precisamos olhar para Jesus e vê-lo como o maior tesouro, uma pedra preciosa que precisa ser lapidada todos os dias em nossas vidas. O Evangelho não é pouco, o Evangelho é muito, o Evangelho é graça, o Evangelho é misericórdia, o Evangelho é benevolência, o Evangelho é poder, o Evangelho é salvação para todos aqueles que creem. Glória! Aleluia! O que Paulo disse para Agripa foi muito pouco para converter o seu coração. Aí Paulo responde para ele: prover a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo, se tornassem tal como eu sou. Agripa achou muito pouco o que Paulo testemunhou diante dele. Aí Paulo responde para ele com uma sabedoria do céu e disse: olha, rei, por prover a Deus que por pouco ou por muito, pelo aquilo que eu tenho falado, tu te tornasse tal qual como eu sou. Aí Paulo vira e seta essas cadeias, porque ele estava preso com correntes. Ele disse: olha, tudo que eu vos anuncio é verdadeiro, exceto estas prisões que eu levo nas minhas mãos. Quisera tu, ó rei, aceitar a doutrina da salvação. Aí o rei se levanta com Berenice, a sua irmã, e Festo, e vão decidir. Aí ele volta-se para Paulo e diz: este homem nada fez que seja digno de morte. Paulo foi enviado para a Itália. Chegando em Roma, Paulo ficou 2 anos preso na sua própria residência. Depois ele foi absolvido do seu julgamento, mas Paulo voltaria de novo para Roma, depois que Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Paulo chegou numa época difícil, em que o imperador Nero, ele tinha mandado perseguir os cristãos. Mais uma vez, Paulo estava preso em Roma. Aí ele foi colocado no calabouço, e lá ele escreveu a segunda epístola a Timóteo. E nessa epístola, Paulo já se despedia, porque o Espírito Santo havia revelado para ele que ele já ia morrer. Aí Paulo escreve a sua última epístola na prisão para o seu amigo e amado Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele diz: combati o bom combate. Palavras de um vencedor. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Aí ele diz algo maravilhoso: o qual o Senhor justo juiz, glória, que contentamento. Ele diz: olha, eu guardei
Eu já combati o bom combate, já completei minha carreira, eu já sofri as agrúrias, eu já fui preso, vituperado. O Espírito Santo já me disse que eu vou morrer. Eu estou aqui preso, mas o meu coração agora está contente pela carreira, por aquilo que eu vivi diante dele. A certeza de Paulo era fulminante. Aí ele dizia: olha, eu combati o bom combate, eu completei minha carreira. Quando ele diz eu completei minha carreira, ele disse: eu vivi tudo que Cristo me deu, eu sofri tudo que Cristo quis que eu sofresse. Quisera nós sabermos completar nossa carreira. Há um chamado sobre nossas vidas, há um chamado sobre você. Eu guardei a fé, desde agora o Senhor, justo juiz, olha a confiança de Paulo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a vinda de Jesus Cristo. Olha que maravilha, olha só a promessa chegando até nós, não somente a Ele, mas também a todos quanto amarem a sua vinda, a todos quanto desejarem estar com Ele. Glória! Alegre seu coração. Essa promessa parece que não vale nada, parece tão simples, mas foi a razão da vida dele. Foi por esta promessa que ele morreu mutilado na cruz. E o que é que ele espera de nós? Que nós entendamos e vivamos para a vida com ele. Aleluia. Depois disso, Paulo foi decapitado. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre.